Washington Post não apoia a Kamala Harris. Vejam só, pela primeira vez em 47 anos, o Washington Post, o jornal dos grandes jornais mais à esquerda americano, decidiu não apoiar nenhum candidato presidencial americano. Pela primeira vez em 48 anos. E pela primeira vez em 8 anos, decidiu não se posicionar especificamente contra a eleição do Donald Trump. Ou seja, desde o presidente Jimmy Carter, quase 50 anos atrás, né, veio antes do Reagan, o Washington Post apoia um candidato à presidência dos Estados Unidos. Não é um candidato, né? Apoia o candidato democrata sempre à presidência dos Estados Unidos. E quando eu digo que o Washington Post é um jornal de esquerda, tem gente na imprensa brasileira que fica, o Washington Post, Paulo, tudo pra você é de esquerda. Eu falo, 48 anos apoiando o candidato de esquerda, eu acho que tá bom, né? A justificativa do Post para isso veio do diretor-geral do jornal, William Luce, que deu a seguinte explicação. Abre aspas. O Washington Post não apoiará nenhum candidato presidencial nessa eleição, nem em nenhuma eleição presidencial futura. Estamos voltando às nossas origens de não endossar candidatos presidenciais. Origem de mais de 50 anos atrás, né? Reconhecemos que essa postura pode ser interpretada de várias formas, como um apoio tácito a um candidato, uma reprovação ao outro, ou uma omissão de responsabilidade. Isso é inevitável. Fecha aspas. Ou seja, basicamente o que o cara disse é que eles não vão apoiar ninguém nessa eleição, nem nas próximas, e que isso podia soar como um apoio tácito ao Trump, mas que tudo bem, era inevitável, eles não mudariam de postura. Porém, a coisa é mais profunda do que parece. Vejam só essa reportagem do próprio Washington Post da sexta-feira passada. The Washington Post says will not endorse a candidate for president. Né? O Washington Post não vai apoiar um candidato à presidência. Na matéria, nós encontramos algumas informações relevantes, doces. Vejam só. A decisão anunciada 11 dias antes da eleição, sobre a qual a maioria das pesquisas mostram uma disputa bem apertada, trouxe imediata e intensa condenação de uma ampla faixa de assinantes, figuras políticas e comentaristas. Robert Kagan, um colunista antigo do Post e editor do Departamento de Opiniões, se demitiu em protesto. O editor do Departamento de Opiniões do jornal se demitiu em protesto. E um grupo de 11 colunistas assinou um artigo condenando a decisão. Lembrem-se, esse é o jornal que me critica quando eu digo que é de esquerda. E aí você se pergunta, bom, todo mundo que trabalha nesse jornal é esquerdista? Ou que é assinante, né? As pessoas estão assinantes, estão indignados com a decisão deles não se posicionarem nas eleições? Como é que eles chegaram? Por que eles decidiram em fazer isso? E alguns funcionários importantes do Washington Post, em sua absoluta maioria, volto a dizer, esquerdistas, eles já tinham feito até um rascunho de editorial em apoio a Kamala Harris. Lembre-se, na semana passada, eu não cheguei a falar aqui, mas o New York Post, que é um jornal do Rupert Murdoch, do mesmo grupo da Fox News e tudo mais, o jornal mais antigo dos Estados Unidos, um jornal muito importante, o New York Post, não confundir com o New York Times, o New York Post tinha endossado a candidatura do Donald Trump. Né? E aí, estava esperando o editorial, por 50 anos que acontece, que o editorial de apoio da Kamala Harris chegou a ser escrito. Só que a decisão de não publicar esse editorial veio de ninguém mais, ninguém menos do que o dono do jornal. E quem é o dono do jornal? Né? O Washington Post, jornal tradicional, criado por uma família aqui nos Estados Unidos, mas o Jeff Bezos foi lá e salvou o jornal. E quem é o Jeff Bezos? Esse Jeff Bezos rivaliza aí de vez em quando com o Elon Musk como o homem mais rico do mundo, e ele é o dono também da Amazon, né? O maior site de compras do mundo, quase 50% do mercado de vendas online nos Estados Unidos. E eu disse que o negócio era mais profundo do que parecia, porque a gente começa a juntar os pedaços desse quebra-cabeça por trás da decisão do Washington Post. Eu não preciso nem dizer que o clima do jornal é de velório, os esquerdistas estão desesperados e muito nervosos com a postura do Bezos. No entanto, o Jeff Bezos não é um cara ligado à agenda conservadora, antiglobalista, direita do Trump, muito pelo contrário. Inclusive teve toda uma polêmica que viralizou aqui nos Estados Unidos, porque a Alexa, aquela inteligência artificial da Amazon, né, Alexa, né, eu não tenho aqui em casa, mas o assistente virtual deles, favorecia a Kamala Harris sobre Trump em todas as respostas deles. Viralizou isso aqui. Então, por que esse cara decidiu tirar o pé do acelerador e mandar o jornal repleto de esquerdistas não apoiar ninguém? De acordo com o Robert Kagan, esse ex-colunista, velho da casa mesmo, ex-editor, na verdade, essa decisão teria sido tomada de maneira preventiva a dobrar os joelhos para quem eles acham que é o provável ganhador. Palavras dele. Eu tô lendo aspas aqui. De maneira preventiva, aspas, de maneira preventiva, dobrar os joelhos para quem eles acham que é o provável ganhador. Uma tentativa de não estar do lado errado do Donald Trump. Ou seja, segundo o ex-editor de opinião do Washington Post, que se demitiu justamente por conta desse episódio, Jeff Bezos vetou o apoio a Kamala Harris e anunciou que o jornal não ia apoiar ninguém,
por medo do Trump levar as eleições e ele ser visto, como de fato é, como um antagonista da agenda do Trump, do governo Trump. Vale lembrar que, em 2019, a Amazon processou o Pentágono por ter dado ao concorrente dela, a Microsoft, um contrato de computação de 10 bilhões de dólares, porque o Trump teria se utilizado de pressão imprópria para prejudicar um inimigo político, que no caso seria o Jeff Bezos. Então o que o Jeff Bezos está dizendo é que ele acha que o Trump vai vencer, e que por isso ele não quer arriscar e comprar uma briga com o Trump. Volto a dizer, não é um Zé da esquina. É um cara que rivaliza aí em riqueza com o próprio Elon Musk. E é importante dizer para vocês, ninguém vai mudar a opinião por um lado ou por outro em favor Ah, não, agora veio a opinião do Washington Post, então agora eu vou votar na Kamala Harris. Ah, o Washington Post não endossou a Kamala Harris, agora eu vou votar no Donald Trump. Isso não tem esse impacto. Não tem esse impacto. Algumas coisas que isso mostra, uma delas é essa que eu estou dizendo, que parece haver, dá pra gente dizer que teve do Mark Zuckerberg também, conversei sobre isso no meu bate-papo ontem com o Leandro Russo, que eu recomendo que vocês acompanhem. O Mark Zuckerberg também está adotando posturas, elogiou o Trump, disse que foi a postura mais badass, mais corajosa que ele viu, depois que o Trump tomou o tiro e saiu levantando o braço. Assim, há uma postura de vários bilionários que percebem, estamos falando aqui do topo, que percebem que o Trump vai ganhar. E esse é um sinal que a gente deve observar, né? Eu não vou nem falar do Elon Musk, porque o Elon Musk aloprou completamente, praticamente abandonou as empresas, está dedicado full time à campanha do Trump. A gente vai falar aqui sobre o Trump no Madison Square Garden. O Elon Musk estava lá, ele tem ido em vários comícios, está praticamente o tempo inteiro morando na Pensilvânia, criou uma loteria de $1 milhão para incentivar em vários estados-chave, incentivar que as pessoas se registrem para votar, inclusive está sendo processado na Pensilvânia, agora oficialmente, pelo procurador da Pensilvânia, por conta disso. Então, assim, nós estamos vendo eu diria assim, nem todo mundo está no modelo Elon Musk, mas as pessoas, até os bilionários como Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, já estão sentindo o cheirinho da vitória do Donald Trump. Um dos motivos para eles estarem sentindo esse cheirinho é porque ele está em todos os lugares. Antes da gente falar do Trump no Madison Square Garden, só para vocês terem uma ideia da proporção que a campanha do Trump tomou, e também da reação das empresas de tecnologia quanto a isso, o episódio com o Trump no podcast do Joe Rogan, né, para quem tiver um outro problema, Joe Rogan é aquele cara que é comediante, apresentador do UFC, etc. Ele tem o podcast mais assistido do mundo. O pessoal brinca de dizer que o Monark era o Joe Rogan brasileiro, né? Mas porque é uma comparação só pelo tamanho que as coisas têm. A gente fala, pô, o Bolsonaro foi no Flow e deu 10 milhões de visualizações, caramba. A inteligência artificial tem vários podcasts legais no Brasil. O do Joe Rogan explode qualquer coisa disso. Olha, em algumas horas, né, não tem tanto tempo assim, o podcast, a ida do Trump tem alguns dias nessa semana, a ida do Trump no Joe Rogan já tem, pelo menos tinha aqui, antes de eu entrar no programa, alguma coisa perto de 38 milhões de visualizações, 37 aqui, só no YouTube. Só no YouTube, 37 milhões de visualizações só no YouTube. E aí, mais 5 milhões que tinha tido na Amazon, vale lembrar, né? Ele é um produto em tese exclusivo do Spotify, e a gente não sabe quantas visualizações teve no Spotify, mas, sim, pensem nesse número avassalador, quase 50 milhões de visualizações, dá pra gente dizer, em um podcast. Só que é claro que o consórcio, né, especialmente os filhos da puta do YouTube, eles não iam deixar isso barato. Então vejam essa reportagem do New York Post, que está em português no site do Paulo Figueiredo Show. YouTube e Google acusados de censura após entrevista de Trump a Joe Rogan ficar quase impossível de se achar. Nenhuma explicação aparente. Então, o que aconteceu? Nada que vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show não estejam familiarizados, né? Aliás, eu paro aqui para perder um segundo para você pedir mais uma vez se você curtir o vídeo, mas para você ver se você está inscrito no canal do Paulo Figueiredo Show. A gente tem muita gente que estava assistindo aqui, está assistindo o programa agora pela TV Flórida, pelo Fio Diário, e se inscrevam nesses canais, mas verifiquem se vocês estão inscritos no canal do Paulo Figueiredo Show. A gente está tentando chegar a 400 mil inscritos no canal Paulo Figueiredo Show. Lembrando, né, o meu canal principal continua bloqueado no Brasil. Agradeço a todos que vocês estão assistindo do Brasil com VPN ou de fora do Brasil, no canal Paulo Figueiredo Oficial. Mas vejam se vocês estão inscritos e ativem as notificações. As pessoas falam, pô, Paulo, eu ativo as notificações, depois quando eu volto lá não tem, já desativaram. É assim que esses desgraçados trabalham. E o que aconteceu com o Joe Rogan e o Trump? Você procurava o episódio do Joe Rogan com o Trump no YouTube e o Google simplesmente escondia o vídeo.
E não dá para dizer que é uma questão de algoritmo, porque milhões de pessoas estavam vendo. Vocês lembram que isso aconteceu um negócio parecido com o Bolsonaro no Flow, né? Então, você só conseguia achar os cortes das outras pessoas, mas você não conseguia ver o vídeo na íntegra do próprio Joe Rogan. Eu volto a dizer, esse é o modus operandi que a gente aqui do Brasil, do Paulo Figueiredo Show, os eleitores do Bolsonaro, a gente conhece bem. O YouTube e as outras redes sociais, eles continuam agindo para eles moldarem o resultado das eleições no mundo. Ora, eu falei agora do Jeff Bezos, e tem um módulo inteiro do Fim da América com 10 aulas contando como a imprensa se destruiu, né? É o curso A Morte do Jornalismo, faz parte do Fim da América, está dentro, é parte integrante. Eu tenho um outro módulo inteiro do Fim da América dedicado a explicar o que está acontecendo com as Big Tech, como esses caras estão moldando o mundo e quem são os patrões ali. Inclusive, no curso eu tenho professores convidados, tem gente da própria Meta e do Facebook falando. Dentro do curso, um professor em português, óbvio. Isso que os caras fazem com o Paulo Figueiredo Show, que não tem os vídeos de entregues a quem não é inscrito, e a quem é inscrito também é difícil. O que eles fizeram com o canal da TV Flórida, o coitado, o dono da TV Flórida, estava me falando, poxa, o YouTube agora sumiu com os meus vídeos. A sacanagem que fazem com a gente no fio diário e por aí vai. Por quê? Porque esses caras sabem que se deixarem o jogo correr de maneira justa, a gente vai dominar a plataforma e ter números muito superiores ao pessoal da mídia tradicional permitida. O Rumble explodiu nos Estados Unidos durante essa eleição. Tá bombando. E no Brasil continua bloqueado pelo Alexandre de Moraes. Lembrem-se disso. O Brasil não tem Rumble graças ao Alexandre de Moraes. O X voltou. O Rumble não. O Rumble não se dobrou às exigências do Alexandre. E eu vou dizer, mesmo com todas as restrições e shadow bans, a gente recorrentemente tem uma audiência maior do que a da Jovem Pan e da CNN. Aqui no programa de hoje. A gente sempre tem. É o programa que tem audiência mais baixa, mesmo com tudo que eles nos escondem, 13, 14 mil pessoas ao vivo. Muito mais do que os 6, 7 que esses caras têm. Às vezes menos, né? Bom, para não falar que não tem notícia boa, o Joe Rogan postou a íntegra do episódio com o Trump no X. Né? Que maravilha, que mudança que o Elon Musk causou no mundo, né? E no X, em 9 horas, bateu mais de 5 milhões de visualizações. Então, você pode entrar lá no X e ver a entrevista a qualquer momento, desde que você fale inglês. Vendo, obviamente, toda essa exposição, que é uma coisa absolutamente impressionante, né? Vocês veem como a mídia alternativa simplesmente dominou a audiência do público. Eles não aguentam mais aquele formato chato de televisão. Por isso que o Paulo Figueiredo Show arrebenta. Não é talento só do Paulo Figueiredo Show, não. Talvez tenha um pouquinho de talento da equipe do Paulo Figueiredo Show. Mas não há um debate que consiga atingir esse grau de audiência. Não há uma entrevista na CNN, no Brett Baer, na Fox News, deve ter dado 5 milhões, 8 milhões de visualizações. Não há nada que se compare a isso. Não há nada. E, vendo essa situação, o Joe Rogan também convidou a Kamala Harris, e ela rateou, está até agora enrolando, e o Joe Rogan disse que ela teria aceitado ir no show, mas eles estão num impasse pelas condições que a Kamala criou. Ela queria que o Joe Rogan fosse até a ela, e ela não queria ir nos estúdios do Joe Rogan, e quis que ele limitasse a entrevista em no máximo 1 hora. Soa familiar esse negócio? Lembra daquela fracasso do Lula no Flow e tal? A galera não tem conteúdo para falar. O Trump falou por 3 horas. Eu lembro que eu entrevistei o Bolsonaro por mais de 4. O Joe Rogan postou o seguinte tweet agora há pouco, hoje mais cedo, algumas horas. Para que fique registrado, a campanha Harris não desistiu de fazer o podcast. Eles ofereceram uma data para terça-feira. Terça-feira? Mas essa que passou. Mas eu teria que viajar até ela e eles só querem fazer 1 hora. Eu sinto fortemente que a melhor maneira de fazer isso é no estúdio em Austin, no Texas, né, onde é o estúdio de Joe Rogan. Meu desejo sincero é apenas ter uma boa conversa e conhecê-la como ser humano. Eu realmente espero que possamos fazer isso acontecer. Vai falhar miseravelmente, porque nem ela se conhece como ser humano. Eu não sei se ela vai. A campanha dela já está no modo desespero. A entrevista na Fox News não foi boa para ela. A entrevista na CNN não foi boa para ela. E o problema todo é que ela é fake. As entrevistas dela são todas fake. O Anderson Cooper, esquerdista da CNN, se aborreceu com ela. Ela não responde nada com nada. Né? Como disse o Axelrod,
que é um dos grandes estrategistas aí democráticos, falou: quando a Câmara entra na zona de desconforto, ela entra na cidade da salada de palavras. E é isso, não dá, ela não fala nada com nada, é uma mistura de Dilma com Rodrigo Pacheco. E na velha mídia até dá para segurar um pouco isso. Mas quando começa um bate-papo, vocês veem a diferença das entrevistas que eu fiz com os candidatos que eu fiz para a diferença na velha mídia. Você não tem nada igual. E seria muito melhor se eu pudesse ter ido ao Brasil, se eu tivesse um passaporte brasileiro, se eu pudesse ter ido ao Brasil para fazer essas entrevistas no estúdio. Então não passa no estilo bate-papo. Bom, para o Bezos... Aliás, deixa eu fazer um apelo aqui para vocês, que eu não tenho feito. Tudo que eu faço hoje só é possível graças aos meus apoiadores. Eu peço a você que considere a possibilidade de se tornar meu apoiador com um pouco mais de $5 por mês. Tem um link na descrição se você acha que esse é um trabalho que merece ser apoiado. Eu tenho estado numa correria com as eleições que nem tenho conseguido falar muito do apoio aqui à minha plataforma, mas ela, sem dúvida nenhuma, é a forma mais importante que você tem para permitir que eu continue fazendo esse tipo de jornalismo. Tem um link aqui na descrição. Pouco mais de $5 por mês. Ou se você quiser ser meu patrono Gold, vai contribuir com aproximadamente $50 por mês ou $500 por ano. Vai ter acesso direto a mim, por e-mail, vai ter nosso grupo de WhatsApp, um monte de conteúdo exclusivo, 50% de desconto dos meus cursos para todos os apoiadores, apoiador e patrono. Tem o link aqui na descrição. Então, eu peço que você considere essa possibilidade. Bom,